Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Farmaconde. Hoje nós estamos aqui com grandes lideranças femininas. Essa série de podcasts fala justamente sobre os vários papéis femininos, né? Os vários papéis desempenhados por mulheres. E a Farmaconde, aqui na Farmaconde, não é difícil encontrar muitas mulheres com cargos de liderança. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou apresentar rapidamente aqui a vocês, começando pela Marli dos Santos, que está lá. Marli, levanta a mãozinha pra gente, Marli. A Marli... Olá. Tudo bem, minha linda? A Marli, ela exerce um cargo de liderança lá no CD, o Centro de Distribuição do nosso Grupo Farmaconde. Seja bem-vinda, Marli. Vou apresentar as outras meninas. Nós temos a Ana Paula Bezerra. Ana Paula, dá tchauzinho. A Ana Paula Bezerra, que também exerce um cargo de liderança de processos administrativos dos laboratórios MCG. Temos também a Simone Tonini. Tudo bem? Como é que está a Simone? A Simone, ela tem um cargo também de liderança na auditoria e na prevenção de perdas, o que é muito importante para o nosso grupo, claro. Todos os papéis aqui são... Todas as funções num grupo como a Farmaconde são muito importantes, mas quando a gente fala de prevenção de perdas e auditoria, a gente já fica mais focada ainda, né, Simone? Precisa disso. Precisa, claro. Foco e concentração. Total. Bom, nós temos também a Kátia, cujo sobrenome é Delagnese. Tudo bem, Catinha? Eu chamo de Catinha, a gente vai agarrando intimidade, assim, né? Vai assim. Que é do RH e, claro, portanto, exerce uma liderança aí fundamental nos recursos humanos, que eu ainda digo que são os recursos mais importantes de toda e qualquer empresa. Muito bem. Tô certo, eu tenho razão. Concordo, tá ótimo, totalmente obrigado. certo. Obrigado, adoro quando eu consigo essa concordância assim tão rapidamente. E por último, mas não menos importante, ela que é gerente regional farmacêutica, a Simone Prado. Oi, Mone, faz tchau aí pra gente. A Simone e a Marli estão lá em vídeo, porque naturalmente estão agora em suas funções e mais afastadas aqui da nossa sede. Então, por isso, a gente vai bater esse papo. Meninas, vou começar com essa história que eu já levantei aqui a bola, que é a liderança, ou os vários cargos de liderança exercidos por mulheres na Farmaconde. É fácil, nos dias de hoje, como mulher, exercer um cargo de liderança? Dá licença, meninas, vou iniciar um pouquinho. Eu não entendo se é fácil ou difícil, Vina. Eu entendo que é natural. Né? É difícil eu poder classificar como fácil ou como difícil se o foco é gerar um melhor resultado para o ambiente, para as pessoas e para o negócio. Né? Então, eu acho que vem naturalmente a questão de ser líder. Né? Eu brinquei com você, Simone, sobre, na sua função, ter a necessidade de foco, de atenção, de observar com detalhamento. Isso, claro, é bastante óbvio que é para todas as atividades. Mas você acha que ainda há um preconceito estrutural, como, por exemplo, o meu, na minha fala, sobre as mulheres serem mais focadas? Ou é uma característica de gênero que é importante ser relevada? Não, então, Vinícius, eu acho que realmente assim é uma característica. Acho que toda mulher ela tem aquela questão da caixinha de conseguir pensar e fazer multitarefas ao mesmo tempo. Então, por exemplo da minha atividade, que é uma atividade de auditoria, de focar em análise, em resultados para a empresa, essa parte de você ter muita disciplina, ter muita atenção e, principalmente, enxergar um todo. Não que a mulher ela faça isso de uma forma melhor do que o homem, mas eu acho que são coisas que elas, na verdade, acabam se somando. Então, é uma soma de características. Eu também. Eu acho que para nós, mulheres, principalmente para mim também, minhas amigas aí guerreiras, é uma conquista para a gente, mulheres, pois antigamente a sociedade era bem machista, e a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Então, a gente tinha poucas oportunidades para ocupar esse cargo de liderança. E hoje, olha para a gente, temos muitas mulheres guerreiras aí na frente, liderando. Então, para a gente, nossa, é um prazer maior esse, trabalhar igualmente. Então, é sucesso para nós também. Ana Paula, você, eu sei que lá nos laboratórios MCG
fica com uma grande maioria de homens, muitos deles subordinados, né, a sua liderança. E aí, como é que é? Você percebe em algum momento ali um preconceito? Tem isso? Olha, hoje eu não vejo mais como um preconceito. Eles me tratam de igual para igual, me respeitam. Então, assim, claro que tem trabalhos que exigem mais do homem lá, mas, assim, não tem muita diferença. Hoje a gente está colocando até as meninas na produção, que trabalham tão bem quanto os meninos. Então, hoje eu não vejo mais, assim, como, é machista, ela é mulher, ou alguma falta de respeito por questão de ser mulher. Não vejo isso, não. Eu acho que eu vejo do ponto de vista meu, não sei deles, né? Mas que a gente é tratada igual por igual lá, sabe? O mais legal é justamente não parar para notar isso. Porque pode acontecer uma situação ou outra, pode, mas se você não está com foco naquilo, se o teu foco é justamente gerar entrega, contribuir com o processo, isso vai se diluir. Né? Isso dilui para que a situação aconteça, a situação necessária do atingimento da meta, do que for. Então, isso dilui. Talvez, se nós tivéssemos o foco mais voltado para observar se existe um processo machista, se existe uma atitude machista ou não, talvez a gente até notaria alguma coisa. Mas como o foco não é, então a situação ela flui com naturalidade. Eu acho que um ponto importante nisso, dessa questão de ter machismo, não ter, ou até de ser uma quebra de paradigma, ter mulheres na liderança, uma característica muito importante é a postura. Então, assim, eu não preciso mudar a minha postura feminina, mudar a forma de pensar para conseguir exercer liderança. Acho que a gente consegue ter uma junção disso de uma forma muito unificada, uma unidade, na verdade. Então, acho que isso também acaba somando nas competências como lideranças que as mulheres têm. Postura, iniciativa, foco para resultado. Eu não preciso criar essa imagem de ser homem, de ter atitudes machistas. Não, a gente consegue fazer isso, acho que de uma forma muito simplificada, mas não deixando as características femininas, que muitas vezes é essa questão da percepção, da flexibilidade, às vezes um pouco maior, de como você conseguir criar um clima organizacional, um clima melhor do que um clima favorável para isso, sem dizer, levantar a bandeira aqui também da questão que nós somos exemplo, né? Exemplos dentro da organização e fora da organização, justamente abrir essas portas para demais pessoas conseguirem obter não só obter, mas pensar nisso. Eu quero ser uma liderança dentro de qualquer empresa. E tem aquela questão também, né? Muitas vezes não só a liderança formalizada, né? Eu como gerente, Kátia, as lideranças, mas também de estimular a liderança não formalizada. Então, pessoas que podem criar essa característica, a gente estimular isso e ver que dentro existem oportunidades. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, eu estava tentando relembrar, eu tive muitas chefes mulheres, muitas líderes acima de mim durante toda a minha carreira. E aí pensei também sobre aquela figura do patrão, do chefe bravo, do chefe que gritava. Tudo isso vai ficando muito ultrapassado. Bastante. E justamente porque, como você disse, as mulheres não vão ali se impor com a voz mais alta, com a força, não, é na competência, né? E isso faz muita diferença. Simone, você é uma líder regional, são várias lojas que estão aí sob seu guarda-chuva. Vinícius, eu estou na liderança já fazem muitos anos, eu tenho 22 anos de liderança. A Simone Tonini até colocou, eu sempre mantive uma liderança com facilidade, com os liderados, mas eu ainda vejo que é um desafio para nós mulheres a liderança. Nós sabemos que isso já é um desafio histórico, que no meu caso, que trabalho mais talvez nas lojas, na rua, e tenho muitos homens a serem liderados, eu levo um tempo para eles entenderem, para eles compreenderem. Eu percebo que eu preciso ser um pouco melhor do que os homens para que
eu conquiste esse respeito. Eu vi que a Kátia e a Simone Tonini falou numa outra linha, mas nos meus 22 anos de liderança, eu vejo assim, que o meu desafio é diferente do desafio masculino. Que engraçado, né? Porque isso é bacana nesse nosso encontro hoje, perceber como algumas atividades, ou em algumas atividades, essa liderança vai acontecendo naturalmente, com demonstração de resultado, competência e tudo mais, e a Simone está relatando ali que ela precisa ter mais resultados para, entre aspas, convencer os caras de que sim, ela é a líder, e ela é a líder não é à toa, ela é líder porque ela tem aí 22 anos de experiência, tem resultados, sabe o caminho a ser traçado. Né? Quando eu falo isso, eu não estou falando isso dos meus líderes, que eu preciso mostrar mais resultado para os meus chefes da minha competência. Eu digo isso para os meus liderados. Eles têm essa admiração, esse respeito. Eu preciso trabalhar mais ao lado mesmo, para que o time ele entenda essa liderança. E nesses 22 anos, eu percebo que eu tenho uma vivência diferente do homem, sim. Mas eu acho também, Vina, desculpa interromper, o nosso nível de exigência, dado como característica feminino, já é maior. Nós já temos eu percebo isso. E a gente não precisa usar só a vida profissional como exemplo, né? Muitas de nós aqui somos mães, e vou pegar um exemplo simples aí com a pandemia, aula online. Puxa, tô no grupo das mães. Algumas dão conta numa eficiência que você fala, meu Deus, né? E eu estou ficando para trás. Então, o nosso nível de exigência, estou pegando isso como um exemplo, mas é dentro da companhia. Então, assim, o quanto eu torno a área de recursos humanos relevante para que a nossa diretoria entenda a importância do RH estar dentro da estratégia, porque a gente está falando das pessoas da companhia. Então, eu sempre busco qual é a diferença da linha entre o nível de exigência que nós temos com relação à nossa entrega, com relação ao como a gente influencia as pessoas e o quanto realmente é por uma exigência externa. Né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu sinto que eu tenho bastante essa cobrança excessiva em tudo que eu me engajo a fazer. É a história ainda dos vários turnos que as mulheres desempenham, né? Exatamente. E Marli, eu tô olhando aqui para você, Marli, pensando justamente sobre como você lida com esse tanto de homem que tem aí no centro de distribuição. Esse pessoal aí de capacete que você tem que pôr ordem neles. Tem, verdade. Então, mas é aquela coisa, liderar, a maioria nasce líder também, né? Tem também essa parte. Então, eles respeitam, a gente respeita, é bastante conversa, é poder entender o que eles querem, é ensinar para eles o que a gente sabe, entendeu? E tudo flui certo. Você sabe que a Marli, o apelido dela é líder sorriso, né? Olha aí. Contei, Marli. Isso não é simples. Ela acabou de falar sobre diálogo. E a Simone aqui falou sobre flexibilidade. E aí, essa é uma característica também de gênero. As mulheres são mais abertas ao diálogo, a perceber e flexibilizar para que o ambiente aconteça. Vocês percebem isso no dia a dia? Eu vejo que, às vezes, lá no laboratório nem muito, assim, os meninos acabam, às vezes, se abrindo com os gerentes se abrem mais comigo, assim. Mas eu vejo que é mais por questão, às vezes, talvez de receio de trazer para mim, porque vê lá administrativo, RH, DP, eles têm um bloqueio, assim, eles acham que DP vai mandar embora se falar alguma coisa, sabe? Mas eu vejo assim que é mais questão de diálogo mesmo, e às vezes eles têm mais liberdade, porque a mulher tem um pouco mais de paciência para ouvir. Agora, meninas, vocês, sobre preparação para ocuparem esses cargos de liderança que vocês ocupam no nosso grupo Farmaconde, a preparação envolveu cursos, vocês percebem que vocês tiveram que se esforçar mais do que se vocês fossem homens?
Olha, Vinícius, eu não sei se é a questão do esforço, né? Mas como aí tirando um pouquinho levando um pouquinho para o lado pessoal, eu sou ariana, então pela personalidade eu já tenho muito isso, muita tona na minha personalidade. Mas eu acho que a questão de preparação, tá? Aprendizado mesmo, você buscar isso, porque a gente tem a liderança que nasce, né? Então, foi o que eu citei aqui do ariano, e normalmente já está muito atrelado. E o desenvolver isso, como é que eu consigo desenvolver essa liderança com técnicas, aí realmente utilizando tudo que tem no mercado disponível. Então, acho que isso é importante, né? A busca por esse aprendizado através de cursos, palestras, livros. Então, você não só de liderança, mas como você consegue trazer esse conhecimento, né, para dentro da sua profissão, para que você também consiga ajudar os demais, ajudar a equipe. Como é que eu uso técnicas dinâmicas para ajudar a equipe, para desenvolver a equipe nessa questão da liderança? Até porque, quando a gente fala de equipe, a gente fala de equipe de multitarefas, equipe autogerenciável, né, que a gente está falando de técnicas que já está bem avançada no mercado. Então, como é que a gente consegue também ajudar a equipe para que a liderança não morra aqui? Que isso, na verdade, tenha perenidade, a gente consiga também trabalhar que as pessoas queiram ser líderes. Então, no meu exemplo, eu sempre gostei muito de buscar livros, palestras, leitura, cursos, mas também vejo que, além da minha busca, tem um papel importante aí, junto com a RH, junto com a empresa, de desenvolver e estimular isso para preparar as pessoas. Então, acho que é uma junção ali dessas duas etapas. Eu concordo muito com o que você está colocando e integro que, assim, mesmo buscando diferentes cursos, pós, MBA, enfim, a minha formação sempre foi relacionada a pessoas, né? Então, a minha graduação a minha graduação é psicologia. E daí por diante eu vim sempre na busca de estudar pessoas. Mas essa busca nunca foi direcionada para, puxa, um dia serei líder. Acontece, as coisas acontecem. Eu acho que qualquer gênero, qualquer pessoa, é fundamental que busque a capacitação, busque a sua habilidade. Quando você potencializa o que é a tua habilidade, a tendência só é ser bom. Né? Independente do gênero, independente da área de atuação, do segmento que você trabalha, enfim. Quanto mais você busca, melhor você fica no que você é bom. E uma coisa que eu acho muito legal e muito importante também, assim, eu sempre brinco muito com o meu time, é saber também, a gente, quanto liderado, olhar para o nosso líder e conseguir enxergar o que a gente quer daquele perfil e o que a gente não quer. Né? Porque eu falo para o time de verdade, assim, olhem para a Kátia. Legal, isso é bacana, isso é bacana. Isso não é legal, isso eu não quero da Kátia. Isso nos ajuda a formar o perfil do que nós queremos. A gente fica tão focado, né, quando criança, e aí tudo isso, todo o nosso papo aqui tem origem histórica. Tanto a questão machista, como a questão de desenvolvimento, mas toda essa questão histórica, ela vem mapeada a olhar o que a gente não tem de bom. Estuda o que você não tem de bom. Não. Potencializa o que você tem de bom. Né? Olha o que você não quer. Se você tem isso mapeado, é muito mais fácil você chegar onde você quer. Né? Então, eu entendo que, independente do gênero e qualquer situação, você buscar o desenvolvimento, ele é fundamental. A gente está falando um pouco de trajetória, Simone, eu queria ouvir um pouco da sua trajetória relacionada a essa questão de preparo, desses 22 anos, como você frisou aí mais cedo, né? Como é que foi galgando os postos até chegar à liderança regional? Eu comecei já liderando, eu comecei minha vida profissional já em cargos já de liderança. E eu tinha como meta fazer sempre o melhor. Depois eu fui entendendo que eu precisava que as pessoas que trabalhassem comigo andassem do meu lado e quisessem sempre o melhor também para que meu trabalho e o trabalho da equipe ele tiver resultados positivos.
E eu fui me especializando, fui buscando curso, fui também, eu tive bons líderes, pessoas que estavam acima, que foi me orientando, que me direcionando, e com o passar do tempo eu fui desenvolvendo uma liderança mais voltada para as pessoas, mas eu olho mais para as pessoas agora, e talvez, como já foi dito aí anteriormente, nós somos mulheres, somos mães, então nós temos mais facilidade de entender as necessidades da nossa equipe, do nosso funcionário, conversamos mais com eles, quais eu liderava ao longo da vida, como eu deveria conduzir a liderança para que essa liderança trouxesse resultados positivos, mas eu busquei cursos, especializações, livros, palestras, para que eu conseguisse desenvolver uma liderança que hoje eu gosto do jeito que eu desenvolvo a liderança. Eu ainda estou estudando, buscando, mas eu já desenvolvo uma liderança voltada para pessoas mesmo. Claro que nós temos objetivos a serem conquistados e nós temos... eu vejo que a nossa empresa, a Farmaconde, ela nos proporciona a oportunidade de aprendizado. Nós desenvolvemos outros líderes dentro da empresa, então, com respeito, com admiração, eu vejo que nós, assim, eu consegui chegar, ou estou chegando, né, numa liderança que é o que eu sempre quis desde o começo para obtermos resultados desejados. Hoje nós estamos aqui no podcast Farmaconde, na verdade, uma série de podcasts em que a gente está falando da importância do empoderamento feminino, da importância das mulheres, e hoje nós temos aqui mulheres que ocupam cargos de liderança no Grupo Farmaconde, justamente para a gente falar desse desenvolvimento, do dia a dia, das atividades delas, mas também para servir de exemplo, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, e essa é uma das funções, eu tenho certeza, dessa série, é mesmo dizer, olha, você também pode, tal caminho funciona, da maneira que você se comporta assim, ou de outro jeito, você vai ter esse ou aquele resultado, e tudo isso eu acho que faz sentido para todo mundo, né, meninas? Ok? Sim. Estamos juntos, estamos na mesma página. A gente está aqui hoje com a Ana Paula, com a Simone, com a Kátia, com a Marli e também com a Simone. E tudo isso, mais uma vez, para falar um pouco de como a liderança feminina exerce o seu poder aqui no Grupo Farmaconde e que, meninas, vocês sentem diferença sobre essa liderança mais feminina, ter um resultado diferente? A gente já falou que no processo a flexibilidade, o diálogo são marcantes, né, na liderança feminina, mas o resultado disso, numa empresa como a Farmaconde, o que vocês acham? Qual é o resultado que produz? Vina, é legal colocar que, apesar da roda aqui hoje de discussão ser uma roda de lideranças da Farmaconde, liderança feminina da Farmaconde, hoje no nosso perfil demográfico da empresa, 62% é composto por mulheres. Né? Então, quando você fala, a ideia é passar a mensagem, uma das propostas é passar a mensagem de que você pode, é muito forte mesmo a ideia dessa Sim. mensagem, né? Porque 62% do nosso quadro hoje é feminino. E o mercado de trabalho tem demonstrado isso, né? Que as mulheres, hoje em dia, proporcionalmente, são muito mais, em quantidade mesmo, chefes de família do que os homens, né? E isso tudo também vai gerando aí consequências a serem observadas, estou falando agora de economia, em geral, né, no mercado. Mas, voltando aqui para a nossa realidade, como vocês percebem que essa liderança, o exercício dessa liderança, como que ele atua no nosso grupo? Eu percebo que a gente ainda tem um pouco mais de estratégia no que leva e no como trata. Nem sempre, eu estou apontando aqui para a Simone e para a Paula, porque eu compartilho muito meu dia com elas, nem sempre a gente trata um determinado assunto ou projeto com uma estratégia só. Não, porque se aquela estratégia não for aceita ou não tiver um bom efeito, eu já tenho um plano B. Então, eu percebo que hoje a gente a gente não tem barreira, mas a gente sempre vai com algo a mais, né? Bom, se eu não for por aqui, eu vou atingir por aqui, eu vou através de um outro projeto, de um outro diretor. Então, eu volto na busca do compromisso com o objetivo.
Eu acho que isso faz diferença. Eu concordo com a Kátia também. A gente vai e leva uma ideia, um planejamento, até às vezes divido bastante com a Kátia, falei, Kátia, não sei, já vou com outro plano, porque se não der um, dá outro, para sempre tentar alcançar o objetivo, de uma maneira ou outra, a gente conquistar ele, né, Kátia? É verdade, é sempre alinhado. Marli, eu estou vendo a Marli fazendo assim, estou achando que ela quer falar. Não, é por isso que é bom a gente sempre estar se comunicando com as pessoas, né? Porque daí a equipe, nós somos a equipe. Então, para sair, para fazer atividade, para poder executar bem as atividades, ouvindo a gente passa para eles, dá treinamento, aí com certeza o dia termina bem, um ótimo trabalho. Sem dúvida, a nossa líder sorriso mesmo, né? Ela faz isso com charme e maestria. Alegria, tem que ter, tô na Conde. Que privilégio. Eu estou pensando em mudar o estúdio da Farmaconde aí para o CD, viu? Para ficar mais pertinho de você. Vem pra cá, arruma um lugar para você. Tá bom, tá bom. Me arruma um capacete e me põe para trabalhar. Vou falar para ele, pode deixar. Mas olha, a gente está aqui já tratando de tantas coisas, falamos muito sobre objetivos, flexibilidade, falamos sempre partindo dessa questão de gênero, né? Da mulher que exerce a liderança, de como a mulher, de como vocês mulheres trilharam os seus caminhos. Mas agora vamos tirar essa história, né? Sobre gênero, sobre se é homem, se é mulher que está no comando, para a gente juntos fazer uma reflexão aqui sobre o que é ser um bom líder. A despeito de ser a mulher que tem estratégias, diálogo, flexibilização, o que é ser um bom líder? Ou líderes que vocês tiveram e que vocês podem nos contar, olha, era bacana, ou até eventualmente não era tão bom. O que é para vocês ser um bom líder? Eu acho que liderança, às vezes, nem todo mundo... Tem gente que ocupa o cargo de líder, mas às vezes não tem o dom, porque eu acho que ser líder é você trazer a equipe para você, mostrar, ganhar respeito, porque respeito você não é através de medo, ou de briga, ou gritando que você conquista. Então, liderança, eu acredito que seja isso, é você trabalhar em equipe, trazer a equipe para você através de diálogo, muita conversa, procurar ouvir o funcionário, procurar colocar a tua posição para ele, porque muitas vezes eles não entendem a posição do líder, porque em cima do líder tem um chefe, e a gente também fica ali, a gente tem ordens para ser cumpridas. Então, assim, eu acho que a questão da liderança, para mim, é isso, é diálogo, trazer a equipe para você, tentar trabalhar da melhor maneira possível unido, porque a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Então, é bacana a gente trabalhar num ambiente que você se sinta à vontade, que eles também se sintam à vontade. Então, acho que isso é importante na questão da liderança. Eu gosto de fazer uma analogia, quando eu falo de liderança, levando para o mundo dos esportes, né? Então, tem lá o técnico, o coach, quem seja, e tem uma equipe. Eu sempre tive ótimos líderes, então, assim, eu tenho vários exemplos que a gente poderia sentar aqui e citar de pessoas marcantes, realmente, dentro da minha trajetória profissional. Mas, na parte de liderança, o que eu acho que é mais importante, o que sempre, pelo menos, me motivou bastante, é extrair o melhor de cada um. Que é justamente quando você fala de um jogo, seja um jogo de vôlei, futebol, qualquer tipo de esporte. Como é que eu consigo juntar aquele monte de peças que às vezes ficam batendo o tempo todo e colocar cada um numa posição e dizer, olha, dali você vai conseguir extrair o melhor. Então, essa sinergia de uma equipe eu acho muito, muito encantador. Isso sempre me motivou bastante. Então, é um dos pontos da liderança que eu gosto bastante. E sempre também trazendo essa parte de como é que eu consigo refletir, né, isso e passar isso para a minha equipe. Então, tem técnicas, tem dinâmicas que a gente consegue fazer isso no dia a dia. E uma coisa, até uma palestra recente, que esses dias eu estava olhando, assistindo, falar justamente daquilo, né? No início, quando a gente fala de parte teórica, de liderança, o líder carismático, o líder amado. Características. Todo mundo, nossa, é inspiração, nem sempre, né? Na verdade, a gente tem que estar ali sempre permeando entre vários aspectos da liderança. Então, um dia você vai ser o carismático, todo mundo gosta, outro dia não, você tem que ter uma postura mais
foi o que a Ana Paula falou, mas de qual é a estratégia da empresa, qual é a meta, o resultado que eu preciso buscar. Então, eu tenho que ter um direcionamento para esse resultado. Mas eu acho que é uma junção disso tudo, mas essa parte de encaixar as peças, extraindo o seu melhor, é uma coisa bem legal de ser feita. Esse exemplo que você deu do esporte, ele traduz muito o que eu estava falando antes sobre buscar a habilidade. Exato. Então, você identifica qual a habilidade daquele daquele atleta e coloca ele para desenvolver mais, investir mais e potencializar a sua habilidade. Exato. O papel do líder é justamente esse. E muitas vezes, como que a gente faz isso? No meu entendimento, a gente ouve, né? Você escuta, observa, acompanha. O que é a habilidade daquele profissional? Exato. E aí, em cima dessa habilidade, você vai construindo as relações de liderança. E o legal também de dizer sobre relação de liderança é que não é, muitas vezes, só líder-liderado. Quantas vezes a gente, sendo líder de uma equipe, influencia o par? Quantas vezes a gente influencia, né, o presidente? Quantas vezes dentro da companhia a gente não tem a oportunidade, como líder, de gerar engajamento pelo simples fato de você ouvir, entender, gerar um ambiente de confiança. Como que a gente gera um ambiente de confiança? É claro que parece tudo muito simples, não é simples, mas são os pontos principais. O que eu descarto imediatamente em qualquer situação, em qualquer lugar com relação à liderança, é medo. Gestão por medo, isso não faz ninguém, na minha visão, ser um bom líder. Nenhum líder que entende que faz gestão por medo está fazendo a prática da gestão da forma mais adequada, né? A gente tem que ter muito cuidado com a equipe, a gente tem que ter muito, mais assim, respeito, o ouvir, o ser transparente. Eu realmente, pode ser que eu erre, mas é assim que eu tento conduzir o tempo todo, né? Trazendo um ambiente confortável para que as pessoas confiem que ali eles têm um ambiente. E que isso não quer dizer que eu não dou bronca, isso não quer dizer que não tenha dia que eu não erre. Mas, quando eu erro, eu viro para o meu time e digo: time, errei, e agora? Me ajudem a pensar. E não me sinto menos líder por ter esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, eu estou potencializando o meu time a assumir um papel que logo mais eles vão estar desempenhando no dia a dia. Tá? Verdade. E entra aquela parte da motivação também aí, né? Porque sempre tem um que está desmotivado e a gente está ali, observando e levantar, vamos lá. Vamos, porque, né, a pessoa tem o que passar para a gente também. Tem que motivar os colaboradores também. Isso aí. Concordo com vocês. Olha, ser líder vai muito além daquele conceito antigo que nós falávamos sobre mandar e ser obedecido. Hoje é preparar, expandir, aprender e funcionar como um time. A Simone falou... e a Kátia acrescentou, os melhores resultados vêm dos líderes que sabem ouvir, servir, por que não admirar sua equipe, seu time, respeitar as pessoas que estão ao seu lado para a conquista do resultado. Então, o líder tem que entender isso para ter resultados positivos. Meninas, o que eu vou dizer a vocês agora nesse finalzinho é que nós não poderíamos ter tido uma conversa tão rica, um bate-papo tão detalhado com um time de líderes homens de jeito nenhum. Vocês são incríveis. Não é só porque se trata de um podcast em homenagem às mulheres, mas eu tenho certeza que esse papo vai na origem daquela palavra motivação, né? Motivação vem daquilo que te motiva a agir, a ter uma ação. E eu espero que você que nos assistiu ou nos ouviu aí, que você se sinta motivado, que você tenha motivos para agir na sua vida, no seu dia a dia, e que você possa ser uma líder, ser uma liderada, ou um líder, ou um liderado, sempre com a competência dessas mulheres maravilhosas do nosso grupo Farmaconde. Eu sou da época que tinha um programa Essas Mulheres Maravilhosas. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Simone, obrigado, Kátia, obrigado, Marli, nossa líder sorriso, obrigado, Simone, também. Tchauzinho para todos vocês, muito obrigado, muito obrigado. E segue o nosso podcast, uma série em homenagem a elas. Valeu!